Vamos começando a nossa segunda questão do tema concordância. Ela é uma questão de concordância verbal. E aí quer que você leia essas 5 alternativas e assinale qual delas é a correta. Mesmo esquema. Pause a tela, leia a sua questão, com o seu conhecimento prévio acerte ou pelo menos elimine o máximo de alternativas que possam ser elimináveis. Vai lá. Bom, o sucesso alcançado por essas iniciativas parece mostrar que existem caminhos possíveis. É a letra A. Eu tenho uma expressão verbal, que a gramática chama de locução verbal, parece mostrar, e um verbo, existem. Então, temos aqui o que a gente chama de 2 núcleos verbais. Isso quer dizer que nós temos 2 orações. O número de núcleos verbais determina o número de orações. O verbo de cada uma das orações, ou a expressão verbal, vai concordar com o sujeito. Então, se eu tenho um sujeito singular, o verbo é singular. Se eu tenho um sujeito no plural, o verbo é plural. Isso é o que a gente chama de concordância verbal. Então, a concordância verbal é o acordo que se faz entre o sujeito e o verbo. O sujeito da expressão verbal, parece mostrar, é o sucesso alcançado por essas iniciativas. É esse sucesso alcançado por essas iniciativas é que parece mostrar. É uma expressão grande. Quando eu tenho uma expressão grande, eu tenho que achar a palavra principal, o núcleo. E a gente localiza como núcleo do sujeito, aquela palavra principal, o primeiro termo que for um substantivo, e se não tiver um substantivo, o primeiro termo que for um pronome. E um detalhe, núcleo de sujeito não pode ser preposicionado. Você não fala do carro estragou, você fala o carro estragou. Você não fala o menino chorou, não, o menino chorou. Então, o que nós podemos dizer? Que na expressão o sucesso alcançado por essas iniciativas, que é tudo isso que nós já comentamos aí até agora, o núcleo da palavra, da expressão o sucesso alcançado por essas iniciativas é sucesso. É o primeiro substantivo, olha o artigo o sucesso. Está no singular. Iniciativas também é um substantivo. As iniciativas, mas tem um por antes. Então está preposicionado. Então, sucesso é singular. O sujeito é um sujeito simples, porque tem um núcleo só. Esse núcleo é singular. Isso quer dizer que o verbo, no caso, a expressão verbal, só pode ficar no singular. Ok? O núcleo de existem o sujeito, melhor dizendo, de existem, é caminhos possíveis. Eu digo assim, caminhos possíveis existem. O núcleo de caminhos possíveis é o primeiro substantivo que aparece, caminhos. Professor, mas não tem artigo, não tem problema. Mas eu posso colocar os caminhos possíveis são. Então, caminhos, estando no plural, o verbo também só pode ser plural. Então, existem a plural, porque caminhos é plural. A letra A é uma afirmativa incorreta, porque ela falou que a locução verbal podia mudar, e ela não pode mudar, pelo motivo que eu já expliquei para vocês. O núcleo é que determina se é singular ou se é plural. A letra B de bola, existem caminhos possíveis para superar o isolamento de comunidades? O que eu tenho a dizer? Que caminhos, nós já falamos na letra A, é o núcleo plural de um sujeito. Caminhos existem. Se eu estou dizendo que o núcleo é plural, a palavra está aparecendo aí. Se ela está aparecendo, ela não pode ser um sujeito elíptico ou um sujeito oculto, como se afirmou na letra B. Sujeito oculto é quando eu digo assim, cheguei tarde, eu cheguei, só que não apareceu escrito. Então, aí está aparecendo, o sujeito não é elíptico.
Na verdade, o sujeito apareceu depois do verbo. O comum é você ter assim, um terremoto aconteceu. Mas você pode dizer aconteceu um terremoto. A propostas surgiram. Também você pode dizer surgiram propostas. Então o sujeito não é elíptico, é um sujeito posposto. Isso quer dizer que o verbo tem que ser plural, porque caminhos é plural. A letra B está errada também, porque ela falou que o sujeito, que o verbo pode ser existe caminhos. Não pode. Caminhos é plural, só pode ser existem. Na letra C, a única ajuda que elas recebem vem de projetos de organizações da sociedade civil. O que nós temos aí? O verbo recebem, a forma do verbo receber, que está no plural, e se o verbo está no plural, o sujeito que se refere a ele tem que ser plural. Então, qual é o sujeito? É o pronome elas, a única ajuda que elas recebem. Se eu troco elas para ele, vai ficar ele recebe. Então, elas é um sujeito no plural. Vem é o segundo verbo. E esse segundo verbo não tem acento, porque existe o vem com chapeuzinho, circunflexo, né? Que é plural, e esse vem sem acento, que é singular. Ora, se o verbo está no singular, o sujeito tem que ser singular. Ué, professor, mas tem sujeito? Sim. Quem é que vem? A única ajuda que elas recebem. Isso tudo que eu coloquei em azul aí, a única ajuda que elas recebem, essa única ajuda vem. Agora, sendo grandão, qual é o núcleo? A palavra ajuda, que é o primeiro substantivo que não foi preposicionado. Mas como que eu sei que é um substantivo? A ajuda. A ajuda, elas recebem a ajuda. Única é um adjetivo que está concordando com a palavra ajuda. Então, se o núcleo é singular, o verbo só pode ser singular. Então, a letra C está incorreta. Eu não posso colocar um acento circunflexo, porque o verbo ficaria no plural. Na letra D de dado, o ano letivo ainda não tinha começado por lá. Temos aqui uma expressão verbal, tinha começado. Né? O sujeito dela é o ano letivo. É ele que não tinha começado. Pelo que eu te disse, o núcleo de um ano letivo é ano. É o primeiro substantivo que apareceu, olha o artigo antes aí, o ano, e ele está no singular. Logo, se ele está no singular, tinha começado, é singular. A concordância está correta. Porém, esse tinha começado, diz a gramática convencional que ele é um tempo composto do chamado pretérito mais que perfeito. Aqui no Brasil a gente fala tinha começado. Em Portugal pode-se usar a forma simples, começara. Tinha realizado, realizara. Tinha morrido, morrera. Tinhas curado, curara. Tá bom? É estranho, mas está certo. Então, esse tinha se chama verbo auxiliar e o começado, ou qualquer verbo que termina com ado ou ido, é o que a gente chama de particípio. Então, quando eu tiver o verbo ter mais um particípio, eu tenho o mais que perfeito composto. E um detalhe informado pela gramática. O tempo composto também pode ser formado pelo verbo haver mais o particípio. Então, tinha começado e havia começado, tinha realizado e havia realizado, tinha superado e havia superado, é a mesma coisa. Portanto, a letra D é a afirmativa que você estava procurando. É a afirmativa correta. O problema da letra E, muito se fala das desigualdades do país. Eu tenho aí o verbo falar e ele está acompanhado do se. Se fala ou fala-se. Se comenta ou comenta-se. Se trata ou trata-se. E aí tem uma regra, tem um detalhe que a gente estuda, que quando eu tiver um verbo, com a partícula se, fala-se, precisa-se, nota-se, comenta-se, e ele tiver um termo preposicionado, o sujeito da oração é indeterminado. Então, o que eu tenho aí? O fala-se. E das desigualdades segue o verbo. Muito se fala de quê? Das desigualdades. Então, o termo é um termo preposicionado. Ele não pode ser sujeito.
Porque eu te falei que o núcleo do sujeito não pode ter preposição. Logo, se eu tenho o verbo e um termo preposicionado, o sujeito é indeterminado. Se é o sujeito que determina a concordância, como eu tenho um sujeito indeterminado, eu não tenho concordância. Por isso, nesse caso, o verbo fica sempre no singular. E lá, na alternativa que está incorreta, eles falaram que poderia ser muito se falam. Precisa-se de. Se é um verbo que tem preposição, é precisa-se de ajudantes, não é precisam-se. Por exemplo, conversa-se. Conversa-se com. Tem uma preposição. Então não tem plural. Conversa-se com pessoas de todo jeito. Então todo verbo que tem a partícula se, que é seguido de um termo preposicionado, ele tem sujeito indeterminado e ele não tem plural. Tá bom? Portanto, pelo que eu disse, a questão 2 tem como resposta a letra D de dado. Tá bom? Essa foi a questão número 2. Continue se esforçando, continue estudando, anote o que nós falamos e até a próxima questão.